Eu era o cara que todo dia acordava com uma ideia mirabolante para acabar com a minha própria vida. E o mais impressionante é que quanto mais eu me esforçava, mais as coisas davam errado. E tudo sempre apontava para a confusão. Minha cabeça era uma confusão completa. Até que eu comecei a fazer 3 coisas que me ajudaram a desenvolver clareza. O brasileiro é um povo criativo e isso ninguém pode negar. O Brasil é o único lugar do mundo que existe uma agência de memes. A gente usa meme para fazer lançamento, compra lead usando meme. Então assim, o brasileiro é um dos povos mais criativos do planeta. Povos ou povos? Povos? Povos, né? Povos. Então, é um dos povos. Estranho povos, né? Sei lá. Povos, um dos povos. Tô muito tempo aqui nos Estados Unidos, então tô perdendo o português. Me desculpa. E aí, o que acontece, né? Essa criatividade, ao mesmo tempo que ela pode ser a nossa maior arma, por exemplo, hoje a criatividade, para mim, é a minha maior arma. Com a criatividade, eu consigo salvar uma campanha de um lançamento, com ideias para fazer anúncios que rompem todo o fluxo de anúncios da internet, chama a atenção das pessoas e pum! Só que antes, essa criatividade, ela era a minha maior inimiga. Porque todo dia eu tinha uma ideia mirabolante para acabar com a minha própria vida. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei nesse mercado digital, teve uma coisa que aconteceu que mudou completamente a minha visão em relação a ser um cara confuso. Eu ia coletar depoimentos de alunos. Uma mosca, cara. A few minutes later. Então, eu ia coletar os estudos de caso, depoimentos de alunos que foram transformados para algum produto digital. Eu dominava o audiovisual, então eu chegava, montava minha câmera e ia fazer entrevista. E aí, eu tinha uma obrigação, a obrigação de ouvir as pessoas. E conforme eu ouvia as pessoas, eu via que o que elas fizeram para ter sucesso não era nada mirabolante. Elas tinham feito um básico bem feito. E isso começou a me transformar, isso começou a revelar a confusão que morava dentro de mim. Então, quanto mais eu me conectava com o outro, mais eu percebia, caraca, velho, esse cara seguiu um caminho tão simples e deu certo pra ele. E eu tô aqui pensando numa ideia de fazer um lançamento, um comercial de televisão, de chamar não sei o que lá. Eram umas ideias biruta que não fazia nenhum sentido para não fazer aquele arroz com feijão bem feito. E aí eu comecei a entender que para que eu pudesse ser criativo em qualquer coisa, primeiro eu tinha que dominar o padrão. Eu preciso dominar o padrão para depois poder desconstruir o padrão. E o problema da pessoa criativa é que ela tenta desconstruir, ser criativo sem dominar o padrão. E aí ela se ferra. E aí eu falei, caramba, cara, eu preciso fazer o básico bem feito. Então a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu aprendi a ouvir as pessoas. Eu era um cara que não ouvia ninguém. Eu era um cara que fazia tudo o que dava na minha telha, tudo o que estava na minha cabeça. Saía atropelando todo mundo. As pessoas falavam, Guiar, não entendi. Como você não entendeu? Expliquei tão bem? Como se a culpa de quem não entendeu fosse das pessoas, mas a culpa era minha que não tinha me expressado corretamente. Mas não, eu culpava todo mundo. E aparecia um trator. E aí, quando eu entendi que eu precisava aprender a ouvir as pessoas, me ajudou a silenciar a confusão que morava dentro de mim. Porque quando você está aberto para ouvir as pessoas, você naturalmente vai ser confrontado em muitas coisas. E ao ouvir todos aqueles estudos de caso, que não foram poucos, foram mais de 100 histórias que eu sentei numa cadeirinha com uma câmera e ouvi uma história por 1 hora, 2 horas ali conversando com a pessoa. Cada história já me transformava ali na gravação. Caramba, esse cara conseguiu esse resultado fazendo isso. É tão simples isso, eu posso fazer isso. E isso me leva ao segundo ponto. Que o segundo ponto para mim deixar de ser um cara confuso e encontrar clareza foi o fato de eu não querer mais inventar a roda. O que é isso? É desenvolver humildade para aprender caminhos que já foram validados. E você precisa desenvolver essa humildade. Você precisa, escreve aí. Eu preciso desenvolver essa humildade. Aprender é um ato de humildade. Exatamente isso. Por quê? Porque antes eu vi alguém que já tinha trilhado um caminho e aí eu, por arrogância, não vou seguir esse caminho não. Eu vou fazer um negócio diferente porque eu sou diferente. Eu gosto da coisa bem diferente. Vamos fazer um negócio assim, diferente. Começava a viajar na maionese. Quando eu parei com isso e comecei a ver, calma aí, como que funciona isso? Qual o modelo de negócio existente? Quem já fez isso? E eu ia lá e falava com quem já fez, que hoje eu faço isso pra tudo na minha vida, tá, gente? Hoje, tô abrindo a escola, eu vou conversar com pessoas que já passaram por coisas parecidas, o tempo todo conversando para ver se eu não tô viajando.
Então, olhar caminhos que já foram percorridos e você ter a humildade de percorrer esses mesmos caminhos faz toda a diferença. E isso é uma grande vantagem nesse mercado digital. Por quê? Porque nos outros mercados você não consegue encontrar tantas pessoas com sucesso, tantos caminhos para serem percorridos parecidos. Você não consegue. No mercado fonográfico, quando eu era produtor musical, cara, tinha 2, 3 produtores de sucesso no Brasil. Geralmente eram produtores sertanejos que ganhavam muito dinheiro e o restante estava na margem da sobrevivência. Então você não tinha muitos exemplos para conseguir modelar. No mercado digital não, são centenas de pessoas que trilharam um caminho e você pode trilhar um caminho muito parecido. Isso não significa que você vai copiar a pessoa, você vai trilhar o caminho que ela fez, você vai fazer o arroz com feijão, você não vai inventar moda. Hoje a mídia social te permite isso. Então, essa humildade de você conseguir olhar pessoas que estão fazendo aquilo e você trilhar o mesmo caminho, você precisa desenvolver. A segunda coisa, não querer inventar a roda. Isso nos leva à terceira e talvez uma das mais importantes. Sozinho você vai falhar. Sem você ser mentorado por pessoas que têm uma habilidade que você não tem, você vai falhar. E o que eu fiz? Eu comecei a caminhar perto de pessoas que tinham clareza na forma de agir, muita clareza. Tive mentores, alguns presenciais, outros online. E um mentor, ele funciona de duas formas. Primeiro, para você modelar o que ele faz, aprender com o que ele diz, mas existe uma terceira forma que é mais importante, que é criar um modelo mental de mentor. O que é isso? Por exemplo, quando você pensa em algo que o seu pai faria. Então você tem uma situação e aí você pensa, meu pai nessa situação faria isso. Minha mãe responderia isso. Se eu fizer isso, meu pai vai responder assim. Por quê? Você conviveu tanto com seus pais que existe um modelo de mentor mental, é um mini pai, um mini mãe que mora na sua cabeça. Eu tenho, por exemplo, uma mini Érica, minha esposa. Eu tenho uma mini Érica. Eu vou no mercado, já sei o que ela vai falar de um produto que ela nunca viu. Eu olho para esse produto, eu já escuto a voz dela falando o que ela acha daquele produto e se eu comprar, já sei que vai dar ruim, porque ela já tem uma mini Érica embutida aqui dentro de mim. Então você precisa ter esses modelos mentais de mentores na sua cabeça. Por exemplo, Jesus é um modelo para mim. O tempo todo eu pergunto, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus reagiria? Como Jesus faria? E aí meu cérebro começa a me dar respostas de qual seria o comportamento dele. E aí eu tenho a opção de ter esse comportamento, mesmo contra a minha vontade, ou tenho a opção de recusar isso e fazer do jeito que eu quiser. Isso funciona para tudo. Por exemplo, você começa a conviver com uma pessoa muito aqui na internet, pode ser comigo, com outras pessoas, 1, 2, 3 anos depois, vão existir coisas semelhantes entre você e ela. Você vai ver comportamentos que você mudou baseado na convivência com aquela pessoa. Quando você começa a fazer perguntas ao que tal pessoa faria nesse caso, sei lá, o que o Aguiari faria nesse caso, qualquer outra pessoa que você segue, o seu cérebro começa a desenvolver esse modelo mental de mentores. E aí eu fiz muito isso. Eu tenho alguns mentores que o tempo todo no desenvolvimento do meu negócio eu penso, cara, se eu fosse mostrar isso aqui para tal pessoa, qual seria o feedback dela? E eu consigo ouvir o feedback dela pela convivência que eu tive e aí eu falo, cara, não tá pronto ainda, vou melhorar aqui. É como se eu tivesse a pessoa o tempo todo disponível para me dar o feedback. Isso é uma coisa que parece ser muito difícil, mas o único caminho para isso acontecer é convivência. Por isso que eu falo para vocês, não sigam muitas pessoas aqui nas mídias sociais. É melhor conviver com poucos e bons, que têm a habilidade que te falta, que tem o resultado que te falta, o resultado que você está buscando, porque essa convivência vai fazer com que sua mente tenha uma mini pessoa daquela disponível 24 horas por 7 para você. E isso funciona muito para mim. Então, primeira coisa, você precisa aprender a ouvir as pessoas para que você saia da sua loucura mental, da sua confusão mental e comece a se conectar com as necessidades reais do que está acontecendo ao seu redor. Segundo, você tem que trilhar caminhos que já foram validados. Primeiro, domine o arroz com feijão, domine o padrão, só para depois usar a sua criatividade para desconstruir. E terceiro, conviva com pessoas que você quer que sejam seus mentores mentais, né? Modele mentores mentais, porque isso vai fazer diferença. E isso vai estar à sua disposição a qualquer hora do dia, ok? Gostou desse vídeo? Deixa aquele comentário maroto aqui embaixo pra gente. Faça aquele ritual de inscrever, compartilhar, ativar a notificação. Eu te vejo no próximo vídeo. Vamos voar, tamo junto e nunca se esqueça. O jogo é você contra você mesmo. Não tem mais ninguém em campo. Então, tá na hora de você vencer ele. Valeu!